A fala de Flávio Bolsonaro sobre o sistema eleitoral brasileiro em um encontro com embaixadores e representantes diplomáticos gera preocupação na pré-campanha do senador. Direto de Brasília, agora a repórter chegando por aqui é Beatriz Souza. Ô Beatriz, qual é a avaliação interna, avaliação política desse caso? Bem-vinda, Beatriz. Boa noite. Oi, Tiago, muito boa noite para você, boa noite para todos que estão com a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, Tiago, mais um episódio, então, que a equipe de pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro se prepara, se articula para poder conter os danos após a fala dele em um evento com embaixadores internacionais, onde ele citou um relatório da CIA, que é a Central de Investigação Americana. Nesse relatório falava que tiveram fraudes nas eleições da Venezuela do ano de 2012 e que nessas eleições fraudadas, uma empresa chamada Smartmatic produziu essas urnas eletrônicas usadas lá na Venezuela, também teria produzido as urnas, fabricado as urnas eletrônicas aqui do Brasil. Acontece que essa desinformação, no caso, já havia sido desmentida pela própria Justiça Eleitoral em 2020, em um evento citado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do senador Flávio Bolsonaro. Esse evento, inclusive, essa reunião também com embaixadores, que acabou resultando na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa informação dada pelo senador Flávio Bolsonaro já tinha sido desmentida e a Justiça Eleitoral, inclusive, usou as mesmas informações para poder desmentir mais uma vez, dizendo o seguinte, que as urnas brasileiras foram projetadas por servidores técnicos a serviço da Justiça Eleitoral, ou seja, negando essa informação, essa fala dada pelo senador Flávio Bolsonaro sobre essa empresa venezuelana que teria, então, produzido as urnas eleitorais. A equipe do senador chegou até a divulgar uma nota, Tiago, negando, então, que tenha feito questionamentos à integridade do sistema eletrônico de votação do Brasil e que foi apenas uma chamada para que os observadores internacionais do mundo todo pudessem comparecer nas eleições que vão acontecer aqui neste ano no Brasil em outubro. Acontece que mesmo com a divulgação dessa nota, os efeitos, Tiago, dessa fala do senador Flávio Bolsonaro começam a surgir, as reações, digamos assim. E uma das tentativas da pré-campanha é justamente distanciar, não relacionar o que aconteceu em 2020, que foi essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que resultou na inelegibilidade, afastar, então, do que aconteceu nessa semana. Mas, como eu disse, os efeitos, as reações já começam a acontecer e uma delas é pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, que já protocolou no Tribunal Superior Eleitoral uma representação por divulgação de fatos sabidamente inverídicos contra o sistema eleitoral brasileiro e pediu também que o TSE aplique uma multa contra o senador Flávio Bolsonaro no valor de R$30 mil. Então, mesmo com essas reações, a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro tenta, então, distanciar, mesmo tendo ciência, da gravidade da fala do que ele disse nesse encontro com os embaixadores internacionais. Tiago. Beatriz, e por falar em reações também, o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, defendeu a segurança das urnas e do sistema eleitoral durante o encontro com embaixadores. Essa fala se deu antes do pronunciamento de Flávio Bolsonaro, é isso? Isso mesmo, Tiago. Poucos dias, no dia 16 de junho, que ele esteve em um evento também com embaixadores, um evento promovido bem parecido com esse que o senador Flávio Bolsonaro esteve na terça-feira, ontem, só que neste evento o presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques, defendeu a urna eletrônica, o sistema de votação brasileiro e destacou também que o processo eleitoral é submetido à fiscalização permanente. Então, a gente segue acompanhando não só as reações, que começaram, então, a partir de hoje, com essa publicação do Partido dos Trabalhadores, mas também os efeitos dessa fala do senador Flávio Bolsonaro, que será que o Tribunal Superior Eleitoral deve decidir, então, sobre essa representação apresentada hoje. Tiago, volto com você. Perfeito, Beatriz.
trazendo as repercussões dessa fala ainda de ontem, até daqui a pouquinho. Mais uma vez aqui Dora e Vilela. Vou começar pelo Vilela agora, essa nossa conversa sobre as questões eleitorais. Comparando esse caso com o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro lá de 2020, apesar da campanha tentar dissociar uma coisa da outra. Quais são as consequências que o senador pode ter por causa dessa fala? Vilela. Olha, Thiago, se a gente for comparar, é tirar nem pôr, ele é igualzinho. A gente tem o mesmo cenário, que é um encontro de diplomatas, a gente tem uma fala muito semelhante, com o mesmo conteúdo, questionando a legitimidade das urnas eletrônicas no país, com a apresentação de fatos inverídicos, e já existe hoje uma jurisprudência por parte do Tribunal Superior Eleitoral, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, de que esse tipo de manifestação é passível de cassação do registro de candidatura, de inelegibilidade. Ora, diante de uma situação como essa, por mais que haja ali algum questionamento, algum posicionamento político, não me parece inteligente que um candidato a presidente da República venha a cometer o mesmo erro, a participar do mesmo erro. Me parece que seria muito mais razoável que ele manifestasse sua contrariedade de outras formas. E diante da ocorrência disso, se percebe que o posicionamento do TSE, num caso como esse, muito provavelmente deverá ir no mesmo caminho, ir na mesma direção que já teve posicionamento em relação ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vejo que foi um tiro no pé e que poderá ter graves consequências à candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Só acrescentar com você, isso é imediato, Vilela? Demora um tempo? Ele pode até se candidatar, eventualmente ganhar a campanha eleitoral estando no cargo? O que pode acontecer? Demora sim, Tiago. A gente não tem ainda nem a existência dessa ação. É uma ação que eventualmente poderá ser ingressada por algum dos partidos de oposição, pelo Ministério Público, enfim, que poderá ingressar com essa ação, e aí teremos uma ação que se prolongará por alguns meses, com direito de defesa, com julgamento e tudo mais. É algo para que realmente ele participe normalmente do processo eleitoral e aí, caso se eleja, poderá ter seu mandato cassado ou então, mesmo não se elegendo, poderá ter a condenação e, como consequência dessa condenação, poderá ter uma cassação nos seus direitos políticos, permanecendo inelegível por um período, que é algo extremamente semelhante ao que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, Dora, a nuvem da política é mais rápida do que a justiça, né? Não, pois é uma atitude tão tola, vamos assim, para ser suave, que eu fico me perguntando, mas por quê? E aí também tem várias explicações, né? Tem essa história, pode estar querendo já aplicar uma vacina para o caso de derrota, já sentindo que as coisas não estão muito boas, mas é cedo demais, porque nem terminaram as convenções, nem passou o período de registro da candidatura. Aí eu fico mais com uma hipótese bem política. O fato dele querer ecoar o pai na mensagem para o eleitorado raiz, o eleitorado mais radical. Só que aí ele manda para o espaço o moderado que ele quer vender. E o que acontece? Aí ele fica aquela coisa nem carne nem peixe. E a gente sabe que na política a indefinição é muito ruim, pode ser mortal. O muro não é um lugar de conforto. O PSDB está aí para mostrar aonde o muro levou o partido. Então fica essa coisa que não é lá, não é cá, e ainda cria o problema, que aí o problema jurídico, que aí o Vilela descreveu muito bem. E é por essas e outras, falamos antes da questão do Mocaro, rememorando a questão do filme, é por essas e outras que a direita profissional está fugindo do Flávio, está correndo. O que eu chamo de direita profissional? É o centrão, é toda direita menos Bolsonaro, né? Então, o pessoal não quer o menor contato com esse tipo de coisa super amadora, porque esse pessoal da família Bolsonaro é muito bom de lacração, é bom de meme, mas é ruim de estratégia política, ainda mais se não tiver aquele perfil do original, que é o Bolsonaro, que é aquela coisa vulgar, grosseira, mas que simula, que passa
autenticidade. As pessoas reconhecem, gostam daquilo. E é um cara que não é lá nem cá, né? O Bolsonaro pode ter todos os defeitos, mas ele é perfeitamente definido, sabe-se o que ele é. Então, o eleitorado, ele tem um eleitorado cativo, tem gente que gosta muito dele, que o segue, inclusive na política, porque reconhece nitidez nas posições dele. O Flávio está enveredando por um campo completamente obscuro, sem nenhuma nitidez política. Esse é só um dos aspectos das fragilidades da campanha dele.